Boa noite a todos. Uma alegria retornar ao Rio de Janeiro, e especialmente para lançar a obra A Idiotização Proposital da América. Nós cantamos o hino nacional, mas quero convidar a todos a novamente se levantar para que possamos fazer uma breve oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeiramente, quero cumprimentar o querido amigo de longa data, aqui o deputado Márcio Gualberto. É bom também encontrar aqui vários professores, alguns já eu conheço, né? Nos encontramos em outros eventos aqui no Rio de Janeiro. Nesta noite, nós teremos a presença da autora da obra, doutora Charlotte Iserbyt. Infelizmente, no domingo do Dia dos Pais, a doutora, que tem 89 anos de idade, caiu e quebrou o quadril. Lamentavelmente, primeiramente por ela, né, pela idade que tem, e lógico, porque todos esperávamos sua vinda ao Brasil, né? Nós tínhamos planejado, organizado uma série de atividades em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, terminando na cidade de São José dos Campos. Isso com a presença da autora, né? Inclusive, não somente no congresso que se realizou neste final de semana em São Paulo, no sábado e domingo, mas especialmente por convite do Ministério das Relações Exteriores, a doutora Charlotte teria tido a oportunidade de fazer uma exposição na instituição da FUNAG, né, que abriu as portas, né, para a exposição desta tão importante obra. Então, aqui, é claro que, creio que todos receberam o e-mail, onde nós justificávamos a ausência da autora, né, por conta do seu acidente. Então, nessa noite, o que nós faremos, né, será, brevemente, da minha parte, falar um pouco do contexto como editor, a razão do porquê nós, aqui no Brasil, nós como editora, estamos fazendo essa publicação. Ou seja, qual a importância desta obra? A professora Renata, que trabalhou na obra, né, que inclusive manteve o contato mais próximo da autora, ela fará uma colocação um pouco do contexto da obra, da autora, e também, na brevidade do tempo que nós temos, colocando alguns pontos importantes que a obra tem de relevância na própria história do Brasil. Uma obra que trata de um problema numa certa época, nos Estados Unidos, mas que nós podemos tirar muito proveito para nós aqui no Brasil. Ainda teremos aqui a fala do querido deputado Márcio Gualberto também, que nos auxiliou muito na organização desse encontro. Sem ele, não teria sido possível, né? Inclusive, agradeço, na pessoa dele, a toda a equipe que nos buscou no aeroporto, que cuidou de nós ao longo do dia, enfim, eu agradeço de coração. Mas, então, a importância da obra como editora, ou seja, a razão, queria dizer agora, do porquê decidimos publicar este livro. Veja, nós, de longa data, estamos passando um problema de educação no país. E como investigamos o assunto,
pesquisamos, estamos lendo já faz algum tempo, estudando, refletindo sobre esses problemas, não há como não perceber que o que vem ocorrendo no Brasil também é um processo semelhante, que vem ocorrendo em outros países, ou que já ocorreu também, né? Na América Latina, acontece na Europa, e também já ocorreu nos Estados Unidos. Então, durante o próprio período de pesquisa, de estudos, você vai encontrando uma série de autores que vão citando sempre, de modo recorrente, alguns nomes. E uma das pessoas citadas era a própria professora doutora Charlotte Iserbyt, pela importância desta obra. E uma obra que eu vou adentrar, né, devido à exposição da doutora aqui, Renata, que mostra agentes por trás do declínio da educação. Que talvez para uma pessoa ou outra possa soar um pouco estranho, né? Alguém possa ter interesse em, através de políticas educacionais, fazer uma transformação social em toda a infância e juventude. Quem ganha com isso? Quem são esses agentes por trás disso? O que ganhariam com isso? Então, esse era o motivo que, inclusive, durante a pesquisa, nós mesmos nos espantávamos, né? Porque quando você começa uma leitura, por mais que você tenha alguma ideia, conforme você vai lendo, imediatamente você fica perplexo com uma tamanha engenharia dentro da educação, através do processo de uma criança modificando uma nação. Então é uma obra densa, uma obra muito importante, que não está presa no seu tempo e nem tampouco em uma localidade, ou seja, a norte-americana está falando da educação nos Estados Unidos. Não. E como nós temos publicado algumas obras, né, sobre educação, e outras que virão, inclusive, o objetivo nosso é contribuir numa reflexão para o estado de situação do Brasil, de sua educação, que não é de agora, né, é de longa data, né? E nessa contribuição, o que começa, digamos, uma obra tão importante, de tanta documentação, porque é uma obra cheia de documentos. Alguém vai pensar que vai encontrar uma leitura muito corrida, vai encontrar muito documento. A ideia dela é provar. Você não tenha dúvidas do que você vai estar o que você vai ler, né? Você vai poder buscar, inclusive, para verificar, né? Mas, veja, um ponto que eu gostaria de salientar, que me chama a atenção, vendo na situação do Brasil, é que todas as vezes que se fala de um problema educacional, logo aqueles que, digamos, detêm do poder, daqueles que deveriam ser zeladores pela educação de uma criança, e aqui eu não estou me referindo aos professores, aqui eu estou me referindo àqueles que definem políticas educacionais, ou aqueles que estão executando, né? Às vezes num cargo de secretário de educação. O que acontece é que a gente vê nas notícias respostas, ou seja, olha, nós vamos fazer tal coisa numa escola, ou nas escolas, né? E me parece que ninguém levanta a voz para dizer, olha, perdão, isso que o senhor está dizendo que vai trazer para as escolas resolve o problema da educação? Atinge diretamente as causas, né? Ou seja, existe uma causa que é deflagrada e que
de grande prejuízo na educação de crianças. E isso que está sendo apresentado, é apresentado como uma solução? O que nós vemos muitas vezes é uma cortina de fumaça, né? Se vende ao povo como se, olha, estamos fazendo alguma coisa, né? Mas não realmente se resolve. E o maior problema por trás disso não é simplesmente a ignorância, o desconhecimento sobre a educação que algumas pessoas têm quando deveriam ocupar certos cargos, né? Não é esse o único problema. O problema é oculto. São daqueles que, daquelas organizações que utilizam do aparelho do Estado, estão ocultas ao povo muitas vezes, né? Mas que instrumentalizam, inclusive, o Estado, né, para outros objetivos, né? Organizações essas que trabalham no Brasil, né? E que muitas vezes, na verdade, creio eu que a maior parte do povo nem imagina que estão por trás do declínio da educação no Brasil. Nós, para ser mais claro ainda, né, no país que vem discutindo, ou pelo menos vem levantando a grande descoberta de uma certa época para cá, de uma educação ideológica claramente definida pelo marxismo em conteúdos, num currículo, na formação dos professores nas universidades, né? Enfim, as políticas educacionais parecem que definidas deste modo. O que nós queremos chamar a atenção é que isso foi descoberto. Porém, por trás de uma base nacional comum curricular, por trás de uma série de coisas que acontecem, existem grandes organizações que se utilizam desses instrumentos. E que, inclusive, estão no Rio de Janeiro, né? Claramente, algumas delas tive a possibilidade de conhecer de perto, pouco tempo atrás, né? Em reuniões. Mas, para não me estender, aqui é um convite a descortinar, a se permitir, através da leitura, a conhecer esses agentes que são a causa eficiente do declínio da educação no Brasil. Quando nós vemos um dado como do INAF, 98% dos alunos que terminam o ensino médio são analfabetos funcionais, deveríamos perguntar a estas grandes fundações que estão no Brasil, onde é que está o trabalho deles? Será que isso é apenas uma política de Estado? Ou será que eles também fazem parte, né, disso? Nós não daremos aqui as respostas a esta questão, né? Aí é um evento de lançamento. O objetivo é causar pelo menos um interesse para que possam, através dessa obra e através desse questionamento, buscar por sua conta, e lógico, nós nos colocamos à disposição para orientar também nessa busca, mostrando documentos e literatura, para que possam entender os problemas de educação. E ficamos muito felizes, né, de lançamos o livro em São Paulo, né, com uma plateia grande, um evento em São Paulo, num congresso de educação, um congresso sobre engenharia social na educação. Então, um congresso onde nós falamos sobre a educação marxista, sobre a educação globalista, foram dados nomes, foram mostradas entidades, causas, né? E, inclusive, todo o material que foi, todas as exposições de todos os palestrantes desse final de semana estarão em breve em nosso site, sofiaperenes.com.br, para que possam conhecer, né, e ouvir essas palestras em breve. Então, agradeço a atenção inicial dos senhores e passo a palavra ao deputado Márcio Gualberto. Boa noite a todos. É uma grande alegria recebê-los aqui nesta noite, particularmente o professor Felipe Neri, amigo de longa data, a doutora Renata, sua querida esposa,
A minha participação neste evento, como não poderia ser diferente, é mínima. Eu estou participando com as minhas preces e também na organização desse evento, que reputo importantíssimo, fundamental, essencial para toda a sociedade. Nós sabemos, nós tomamos conhecimento de que houve uma idiotização proposital da América, mas infelizmente também houve uma idiotização proposital da educação brasileira. Nós precisamos atacar as consequências, muito mais as causas dessa destruição proposital do ensino em nosso país. Não é possível curar uma fratura exposta com band-aid. E aqui estão 2 professores reconhecidos em todo o território nacional e também internacional para nos ajudar neste processo de descer as causas desse declínio educacional e também cultural, para acharmos juntos e a partir do conhecimento que eles possuem, o remédio para essas enfermidades que nós temos e que são gravíssimas. Então, muito obrigado, professor Felipe Neri, e muito obrigado, professora Renata, por estarem aqui conosco nesta noite, compartilhando todo este riquíssimo conhecimento, fruto de longos anos de estudo disciplinado. Então, que Deus nos abençoe nesta noite. Passo a palavra, então, para a professora Renata. Agradeço o convite e o reconhecimento. Deputado, eu tenho até às 9, ok. Agradeço ao professor Felipe Neri por me trazer também. E eu gostaria de início de dizer a vocês que, como era mais, assim, eu era mais a responsável por estabelecer um contato por e-mail com a Charlotte, eu dificilmente vi um norte-americano tão próximo. Geralmente eles são um pouco mais formais, reservados, mas essa senhora, ela estava com toda a vontade, ansiosa para vir ao Brasil. Era inacreditável, eu ficava pensando, gente, ela tem 89 anos, será que se eu viver até 89 anos, eu teria esse pique de fazer uma viagem tão grande? E ela assim, olha, eu quero muito conhecer o Brasil. E ela mesma falou que queria ficar 12 dias no Brasil, ela falou que era para chegar a tal dia e ir embora 12 dias depois. Eu até falava para o professor Felipe, nossa, a gente vai precisar arranjar coisa para fazer com ela. Porque a gente pensou que... Desculpa, eu estou ficando um pouquinho gripada. Acho que é o avião. Eu achava que ela ia vir para o Congresso de Educação e já ir embora. Não, ela queria conhecer o Brasil, espalhar a mensagem. Ela estava muito, muito feliz. Eu até achava bastante diferente. Ah, tá. Mas eis que acontece esse acidente. Deus sabe como dispõe as coisas, né? E a primeira pessoa que ela quis avisar foi o professor Felipe Neri. Eu acho que ela já levantou do tomo, avisa o professor Felipe Neri que eu não vou poder viajar. Foi um amigo, acho que foi um amigo que a socorreu, que mandou o e-mail, né? Não foi nem o filho, nem ela, foi um amigo. Mas ela está acompanhando tudo o que está sendo feito. Nós tiramos bastante foto no Congresso, mandamos para ela. Ela só, infelizmente, não fez nenhum vídeo, porque ela está sentindo muita dor. A gente sabe, né? Uma pessoa já mais de idade sofre uma fratura assim, o processo de recuperação não costuma ser fácil, né? Isso quando ele se concretiza. Então, inclusive, peço as orações de vocês para que nesse momento ela possa ser fortalecida. Não é fácil. Bom,
Dito isso, ela estava muito feliz de ver a obra publicada em português. E antes de começar a falar do livro, antes de começar a mostrar as catástrofes, a maldade por trás de uma série de mudanças propositais no campo educacional nos Estados Unidos, mas também aqui no Brasil, porque isso é um movimento global, eu não poderia deixar de falar alguma coisa sobre o que seria a educação. O que ela é, para que a gente possa entender o que ela não é. Porque é justamente o que estão fazendo. É uma antipedagogia, uma antieducação. Então, vamos lá. Para a gente poder falar de educação, a gente tem que entender que quem vai ser educado não é um cachorrinho, um macaquinho, um ratinho, como nós vamos ver que muitos dos autores aqui citados em muitos documentos concebem o ser humano apenas um animal que deve ser controlado através de respostas a estímulos, basicamente. Para responder, então, o que seja educação, a gente deve saber que quem vai ser educado é um ser humano. E aí a gente precisa se fazer a pergunta, o que é o ser humano? Não tem jeito de falar de educação sem descer a uma filosofia, a uma antropologia da educação. Porque você corre o risco de não saber nem o que, digamos assim, você está educando, nem para que você está educando. Se você não desce a essas perguntas, eu sinto muito. Pode mudar o método, pode mudar a forma, vai ser um cachorro correndo atrás do rabo, girando em círculos, sem nunca entender o que está acontecendo. E aí, quem sabe mais ou menos o que quer, consegue desenvolver um trabalho para transformar a gente em cachorrinho, gatinho, ratinho, que só responde a estímulos. Pois bem, quem é o ser humano? O Catecismo da Igreja Católica, a Igreja como mãe, resolve muitos dos problemas de modo muito fácil, né? O ser humano é um ente composto de corpo e alma, matéria e espírito. Isso é fundamental. Quando eu educo um ser humano, se eu apenas reduzi-lo a um ente material, a um reles animal, por mais que eu seja animal, eu tenho uma diferença específica dos demais animais. Essa diferença específica é que eu sou um animal racional. Se eu reduzo esse ser humano apenas a um animal, minha educação não vai educar um ser humano de modo completo. Se eu sou um animal racional, se eu sou matéria e espírito, uma educação que de princípio, que já parta do princípio que a matéria não existe, que o espírito não existe, ela já sai perdendo no início do jogo. Pode apresentar o método mais maravilhoso, pode investir na educação, o máximo que você vai conseguir, é o que todo mundo está presenciando, no máximo, bons trabalhadores que sabem desenvolver tarefas e que, quando se confrontam com situações que demandam um entendimento mais profundo, ou as desilusões da vida, ou aquelas ânsias do espírito que clamam por profundidade, não tendo essas respostas, ele se mata. Todos aqui sabem que está alarmante o número de suicídios. Em muito, as pessoas que estão aqui descritas, as políticas formuladas, os autores e atores sociais, muito têm de responsabilidade em muitas mortes. E Deus, que vai retribuir a cada um conforme as suas obras, sabe contabilizar muito bem. Não existe essa de pecado social diluído. Existem ações que levam a reações. Por que eu estou dizendo isso? Porque se eu sou um ser espiritual, eu preciso responder à pergunta, o que é um espírito?
E aí que a gente vê, o ser humano foi feito para conhecer. Eu preciso responder essas perguntas, senão eu não vou entender do que eu estou falando. E nós somos a religião do Logos, do Verbum. Nós somos a religião da razão. Não é à toa que foi na civilização cristã que surgiu, que a razão humana se desenvolveu assim, num grau que, inclusive, acabou gerando esse tipo de efeito adverso. Conseguiram entender que é possível estudar seriamente alguma coisa. Por que será que no Oriente não surge esse tipo de situação? É porque a civilização ocidental, o cristianismo, e eu atribuo muito a Santo Agostinho, cuja feliz memória a gente celebra amanhã, ele foi um dos grandes responsáveis por fazer a igreja sempre querer descer aos graus mais elementares para entender uma questão. Quem aqui já leu Santo Agostinho, levanta a mão. Se vocês já leram qualquer obra de Santo Agostinho, o que mais chama atenção naquele homem é que ele tem um desejo de investigar, mas não investigar por investigar, é aquele desejo de conhecer, né? Fizeste-nos, Senhor, para vós, e eu sou um ser humano, e sendo um ser humano, eu quero te conhecer. Nisso consiste a vida eterna, ó Pai, que te conheçam a ti, A vida eterna é uma espécie de conhecimento, e é Jesus Cristo que enviaste. A vida eterna é uma espécie de conhecimento. Não é à toa que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, com razão e vontade, porque nós fomos feitos para Ele. E Santo Agostinho, então, ele, na minha opinião, não só minha, mas também minha, ele é um dos responsáveis por esse desejo, essa vontade de se chegar a conhecer a coisa em todos os seus detalhes, em todos os seus ângulos. Santo Agostinho é considerado o pai de muitas ciências, né? Ele foi o autor da primeira autobiografia que já existiu na história da humanidade. As confissões, elas são atemporais. Quem aqui já leu as confissões? Né? Quem não leu, por favor, não pode morrer antes de ler esse livro. Não pode morrer sem ler as confissões de Santo Agostinho. Você vai tomar uma surpresa quando você ler esse livro. Vai falar, como é que esse homem está me explicando para mim mesma? Ele viveu há mais de 1.600 anos atrás, e ao ler a introspecção que ele faz dentro do coração dele, as investigações que ele faz dos motivos pelos quais ele tomou tal atitude, a famosa questão da pera roubada, em que ele analisa por que ele roubou a bendita pera com os amigos, sendo que ele não queria comer as peras, mas porque o ato de roubar era tão bom com aqueles amigos. E quando ele desce assim, aos detalhes dos motivos pelos quais a gente age do jeito que age, você fala, meu Deus, esse homem está me explicando para mim mesma. Isso me chamou muito a atenção quando eu li as confissões. Então, esse desejo de conhecer até os últimos detalhes é bem agostiniano. Né? E Santo Agostinho é um dos fundamentos, um dos pilares da civilização ocidental. Bom, nós, por sermos espírito, somos dotados de algumas potências, algumas faculdades. Entre elas, o conhecimento, a vontade e a memória. Então, a gente vê que o conhecimento ele é espiritual. E isso que eu estou falando é completamente o oposto do que está sendo colocado em prática. Nós vamos ver que o que, na verdade, se chama de educação hoje, nada mais é do que mero treinamento. Treinamento não é educação. Se eu sou formada por um espírito, a educação deveria levar as minhas potências até o maior grau de perfectibilidade possível. Ela deveria me aprimorar as potências. Aí vai dizer, acho que essa moça está exagerando. Pior que não. Não estou exagerando. Você veja só, Aristóteles não era cristão, não era nada, mas uma pessoa que se dedicou a conhecer a realidade e aplicou
severamente a sua inteligência a captar a essência das coisas. Bom, alguém duvida que aquele único homem seja um dos fundamentos da nossa civilização? Não. Então a gente vê que quando uma pessoa desenvolve a tal ponto a sua potência intelectiva, buscando conhecer realmente o que é o mundo, quem é ele, o que ele veio fazer aqui, ninguém segura uma pessoa assim. Ela muda mesmo a realidade. Então, a educação deve nos levar a um aprimoramento das nossas faculdades. E nós fomos feitos para a verdade. A inteligência é a faculdade que nos torna capazes de contemplar a verdade. Santo Agostinho, mais uma vez, fala tanto disso, né? O nosso coração está inquieto enquanto não repousa em Deus, porque não basta conhecer a verdade, aí entra a segunda potência, a volitiva, a vontade. É necessário amar essa verdade. Então, o homem só é feliz quando encontra a verdade e a ama. O homem só é feliz quando conhece a Cristo e o ama, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E esse é o mistério da vida cristã. Jesus não fundou uma igreja com outra intenção, a não ser levar os homens ao encontro com Ele. O cristianismo é uma religião da pessoa de Cristo. Não é um conjunto de ideias, um sistema de doutrina, embora exista. Não é um conjunto de regras, embora as regras existam. O cristianismo é sobre amor a uma pessoa, mas não a qualquer pessoa, a pessoa do Verbum. E o Verbum é o conhecimento de Deus, que Deus tem de si próprio. Deus quer compartilhar conosco aquilo que Ele próprio intelige de si mesmo, o Filho. Se a gente parasse para pensar nisso assim, aprofundando um pouco, já que a gente tem inteligência, era para tirar muito alimento interior. Infelizmente, é o demônio que gosta de aviltar a nossa condição. Nós somos filhos de Deus. Nós somos companheiros dos anjos nesse conhecimento divino. E somos até mais privilegiados, porque Cristo se tornou um ser humano, né? Uniu-se à nossa natureza. Então, já estou dizendo para vocês exatamente que uma educação que tira Deus da jogada tem má intenção por trás. E hoje o que a gente ouve? Olha, respeito a sua religião, respeito tudo, mas não tem nada a ver. A educação é uma coisa, é do Estado, que é laico. Isso quer dizer, seja parte do ponto de partida falso. Tá bom, tudo bem, eu vou educar, vou treinar um bom trabalhador e um infeliz ser humano. Eu vou frustrar a metade constitutiva espiritual dessa criatura, vamos dizer assim. Né? Ela não será completa, porque o ser humano é uma unidade indissociável de matéria e espírito. Tanto é que quando a gente dissocia, esse processo se chama morte. De algum modo, a educação está matando os seres humanos, quando, ainda que vivos, mata a união do espírito com a matéria. Dito isso, eu passo agora a falar um pouco sobre quem é a autora. Quem é a Charlotte Iserbyt? Ela é uma americana nascida em Nova York e filha de pais bastante patriotas. Inicialmente ela era anglicana, exatamente, mas de uma família muito fervorosa cristã, né? Ela, na juventude, vai trabalhar na Cruz Vermelha, tem uma experiência de 2 anos trabalhando fora dos Estados Unidos, e, inclusive, isso ela diz, né?
Deus foi me conduzindo, a minha vida é uma condução para que eu pudesse ter condição de deixar esse livro. Eu sempre já tinha conhecido pessoalmente as coisas que depois eu investigaria teoricamente. E por que isso? Porque ela viveu em países comunistas. Ela conta que quando ela retornou uma vez de um serviço da Cruz Vermelha, ela tomou um navio e ela veio na 3ª classe nesse navio. E ela veio conversando com as pessoas que estavam lá. Ela conta que tinha uma chinesa cujo pai, que era pianista na época da Revolução Cultural, teve os 2 braços, as 2 mãos decepadas, amputadas, porque o piano, a música, era uma manifestação burguesa. Uma outra vietnamita, que tinha um pai que era opositor ao regime, ele foi decapitado, a cabeça dele foi pendurada num pau, e eles andavam pelos vilarejos, né, para mostrar, né, não oponham-se ao regime. E a Charlotte, ela ficava assustadíssima em ouvir essas coisas. Eis que, depois de viver fora dos Estados Unidos, ela, na Cruz Vermelha, ela também trabalha em embaixadas americanas, na África do Sul, em outros países da Ásia também. Ela tem uma experiência bastante rica, estrangeira. Talvez por isso que ela seja diferente do americano médio. Agora que eu estou falando isso, talvez eu encontrei a resposta, porque o modo como ela era tão assim próxima na comunicação, eu falava, gente, isso daí não é característica dele. Realmente, ela teve esse convívio mais amplo, né, com outras culturas. E ela então teve essa experiência, ela volta para os Estados Unidos, conhece primeiramente o marido dela na Bélgica, ela volta para os Estados Unidos com ele, eles se casam e ela tem os filhos, 2 filhos. E aí chega o momento das crianças irem para a escola. Ela mora até hoje no estado do Maine e ela coloca os filhos na escola e aí começa a história que vai dar origem a esse livro. Ela começa a ver umas coisas estranhas, assim, sendo faladas na escola, os filhos falando certas coisas que ela não entendia. Ela, então, se candidata para fazer parte do conselho escolar, como se fosse uma APM, lá nos Estados Unidos. Depois de 3 tentativas frustradas, ela começa a fazer parte da associação escolar. E aí, quando ela vai na primeira reunião, o moderador lá, o professor moderador, pergunta, né, para os participantes: o que vocês acham? Do que vocês acham que se trata a educação? Essa mesma pergunta que eu fiz no começo. Aí ela falou, olha, é sobre ler, escrever, calcular, né, ter um conhecimento, uma certa cultura e, principalmente, valores morais e éticos. Aí disse que o professor olhou para ela e falou assim: o que adianta tudo isso? Para que isso tudo serve? Aí ela tomou uma facada, né? Ela pensou, gente, o que é isso? Aqui é Estados Unidos? Porque o professor começou a falar sobre a necessidade de se abordarem outros temas na educação, as coisas tinham que mudar, que a educação não poderia ser mais vista como transmissão apenas de conhecimento e informação, mas tinha a ver com comportamento. Ela começou a se assustar mesmo. E ficou tão evidente que, no final daquela reunião, uma senhora professora aposentada, que também estava lá, chamou ela de canto e falou assim: olha, minha querida, eu percebi que você notou coisa errada, e eu também, e o negócio é muito feio. E vai haver uma formação para professores no sul do Maine, e eu gostaria que você participasse, eu pago para você. Isso nós estamos falando começo da década de 70. E aí diz que essa professora aposentada deu uma nota de $100 para ela e falou: você faça a sua inscrição. Tá bom. Aí vai a Charlotte participar dessa reunião. Quando ela chega nessa reunião, o professor está usando um livro como base para aquela formação. E o nome desse livro o nome do livro é
Innovations in Education, inovação na educação. A Change Agent Guide, um guia para o agente de transformação. Ela quase caiu da cadeira, porque agente de transformação é um termo comunista, né? E aí ela quase caiu de novo da cadeira quando o professor começou a dizer da importância daqueles professores, ele não sabia quem era ela meio que foi de penetra, graças a aquela outra professora, a importância daqueles professores atuarem como agentes de transformação em suas comunidades. Isso significava o quê? Contactar os líderes comunitários, das associações, dos condados. Por quê? Porque a escola começaria a tratar de temas como drogas, álcool, educação sexual, aborto, tudo isso que a gente já sabe, que hoje é o nosso pão nosso, isso não era. Então, aquele treinamento era justamente porque a mudança ia ser tão grande que era necessário preparar o terreno para elas. E para isso, aqueles professores eram os agentes de transformação. Então, eles tinham, entre outras coisas, que explicar aos resistentes a importância de se tratar desses temas, né? Que a gravidez na adolescência estava aumentando, essas desculpas que a gente conhece. E aí a Charlotte diz uma coisa importante, ela fala, os professores também teriam que reconhecer os resistentes, os opositores. Aí ela falou, não, isso daqui é o regime comunista que faz. Eles registram, eles têm registros de todos os opositores. Lembra da história lá no navio? Das mãos cortadas, da cabeça, no tronco? Ela, não é possível que eu estou vendo isso aqui. Identificar opositores, isso é papo comunista. Mas era exatamente assim. Registrar os opositores das mudanças educacionais. Bom, a Charlotte saiu de lá, estarrecida, e ela começou a investigar. Isso mostra muito bem como ela é, sabe? Uma pessoa muito diferenciada, né? Todos nós vemos, às vezes, problemas, mas quase nenhum de nós dedica uma vida inteira a entender o problema, né? Investigá-lo. Então, ela tem todo o mérito. Esse livro aqui, para vocês terem uma ideia, ele é fruto de 30 anos de pesquisa. 30 anos tem aqui. Né? Juntar todas essas letras, todas essas páginas, significou 30 anos da vida de uma pessoa, que só não está aqui conosco hoje por um acidente, porque era para ela estar aqui. E ela estava com vontade de estar aqui. Então, eu digo isso para que se registre, né? Que se dê a importância ao trabalho dela. Bom, a gente vai passar um pouco para frente. Finalmente, ela, por caminhos também providenciais, ela vai trabalhar no Ministério da Educação do governo de Reagan. E ali, então, você imagina a criança no parque de diversões, né? Se ela estava querendo entender o que estava acontecendo, ela foi levada, ela diz exatamente isso, ela foi levada por Deus na Cova do Leão. E ali ela começou a xerocar, ler, registrar tudo quanto era tipo de documento. E, é claro, começou a ficar evidente o que ela estava fazendo, né? Diz que ela ia embora 2 da manhã, às vezes. Né? Então, o pessoal começou a estranhar. E, de vez em quando, ela comentava com alguém assim, mas você está percebendo o que esse documento está falando?
Aí a pessoa lia e falava, nossa, que estranho, né? Mas ficava por isso mesmo. Ela, não, isso não é estranho. Isso é uma subversão. E não sei o quê. E aí as línguas foram levando até os superiores, ela acabou sendo demitida. Quer dizer, acabou sendo transferida para outro departamento. E ela foi justamente levada por Deus para trabalhar no setor das universidades americanas. Aí, você imagina a criança, não em qualquer parque de diversão, mas na Disneylândia. E aí, ela diz que ela entrou em contato com documentos, como se fala o termo? Convênios das universidades americanas dentro dos Estados Unidos e fora. Então, ela viu o alcance internacional daquelas políticas e tudo mais. E ela foi xerocando tudo, copiando. E aí, finalmente, ela foi mandada embora porque ela vazou documento. E ela fala isso sem o menor problema. Quando eu li isso, eu falei, nossa, ela vazou documento, podia fazer isso? Claro que podia, era Charlotte Iserbyt. Ela sabia o que estava fazendo, graças a Deus ela fez isso. Bom, mas antes de ser mandada embora, ela reuniu esse material. Tanto é que no início aqui do livro ela faz uma longa lista de agradecimentos e tem uma hora que ela fala assim, deixo de fora muitas pessoas que me ajudaram, porque seus nomes não podem constar aqui por motivos óbvios. Vazou documento, não podem ser identificados. Bom, esse livro aqui então, falando sobre ele. Ele é um livro de estudo, é um livro de registro. Pouco da autora tem aqui. Às vezes, no final de uma citação ou outra, de algum documento que ela está falando, ela faz uma nota da autora, algum comentário que ela acrescenta para que se entenda melhor aquele documento no todo do desenvolvimento do processo de imbecilização. E o nome que ela dá é muito interessante. Por quê? Porque as mudanças que foram feitas ao longo dos últimos 250 anos, porque ela vai até o final do século, ela começa no final do século XVIII, ela diz que é um processo proposital, gradual, intencional, proposital, gradual e hegeliano, que lida com as contradições. Tese, antitese, ou antítese e síntese. Pega aquela síntese, transforma ela numa tese, faz uma antítese, cria outra síntese. E isso fica muito evidente conforme você observa com o passar do tempo. De onde a coisa saiu, para onde ela caminhou. Interessante isso. E a nossa versão em português, a nossa tradução em português, ela está até melhor que a versão em inglês. Vou aqui me gambar um pouquinho. Por quê? Porque ela muito, graciosamente nos enviou... Bom, esse livro ele foi publicado em 1999, lá nos Estados Unidos, tá? Então, as pesquisas morriam no final da década de 90. E ela enviou para a gente uma atualização, porque ela não parou, ela continuou as pesquisas dela. E ela mandou a atualização do ano 2000 até o ano de 2011. Então, a versão em português tem uma década a mais de desenvolvimento, quando comparada à versão impressa nos Estados Unidos. Tá? E ela dá aqui um nome para cada capítulo. Quem tiver com o livro aí pode abrir lá no sumário. Ela divide os capítulos de acordo com uma ordem cronológica. O primeiro capítulo, ela dá o nome de O Plantio das Sementes, final do século XVIII e século XIX. Como se começaram a plantar as sementes? Aqui ela fala do William Wundt. Quem aqui fez pedagogia? William Wundt. Bom. Pai da psicopedagogia, exatamente. Ele lançou
justamente as sementes. Vai influenciar... Professor Felipe Neri, por favor, dê a sua contribuição. Não, é apenas porque esse senhor ou seja, ele influenciou direta e indiretamente, né? John Dewey, que vai influenciar Anísio Teixeira, também Jean Piaget, né, com socioconstrutivismo, uma porção de gente que veio cuidando das pedagogias mundo afora. Exatamente. William Wundt, ele dizia que tudo que não pudesse ser medido, né, não podia existir. Então, o comportamento humano, como esse pessoal ignora muitas vezes que nós somos matéria e espírito, se é verdade que eu posso ter um grau de condicionamento pelos meus hábitos adquiridos, né? É verdade também que eu sou capaz de dizer não se eu quiser dizer não e dizer sim se eu quiser dizer sim. Mas para essas pessoas aqui não existe liberdade. O que existe é apenas que a ciência não tenha sido capaz de entender exatamente como fazer um ser humano se comportar do jeito que tem que se comportar. Ponto. E o William Wundt foi um dos pais dessa forma de se encarar o ser humano e de se trabalhar em pesquisas que buscassem fazer com que o ser humano fosse medido, as atitudes humanas pudessem ser quantificadas. Alguém aqui já ouviu falar daquele... Como é o pai da sexologia lá? Não. Ai, gente, é da não. Pra vocês terem ideia do nível, eles chegavam a medir a quantidade de orgasmos em bebês. Isso. Kinsey. Alfred Kinsey, exatamente. Se ele não se arrependeu, ele deve estar escutando isso lá dos quintos dos infernos, sem a menor sombra de dúvida. E eu não estou brincando, não. Porque se Jesus disse que se a gente fizesse, né, ao menor dos... Como que é? Era melhor ser jogado no mar com uma pedra de moinho. Vocês não têm ideia do que esse homem fez. Acho que Jesus já vislumbrava algo desse tipo quando... Desculpa o parênteses. Isso ele conta na obra, tá? Na interpretação nossa. Ele lançou um livro em 1948, onde ele coloca todas as pesquisas, onde ele abusa de 317 crianças, com cronômetro, com tempo, com as idades das crianças, com o que foi feito, quem fez, como foi e onde foi feito. Exatamente. Ele lançou um livro assim. Tá? Aliás, está aqui a obra dele também, porque tem a ver com o processo... Né? Se a gente tem que medir, porque o que a educação se tornou, na verdade, o que ela estava pretendendo se tornar, era apenas um instrumento para a transformação de comportamento, para o condicionamento das reações humanas, você precisa entender exatamente como o corpo reage. Né? E isso daqui não é novidade para ninguém. Quem é da área do marketing aí sabe o quanto que se explora na propaganda, no marketing, como se explora a questão das sensações, né? Quando você faz uma propaganda de cerveja e você põe uma mulher bonita, claro que se você comprar aquela cerveja, a mulher não vem junto, mas aquela mulher bonita, é óbvio, é tão óbvio, mas quando você vê uma mulher bonita, você tem vontade de tomar aquela cerveja. É puro condicionamento. É o Skinner, que foi um norte-americano. O Skinner aqui, ele é citado 1.300.429.274 vezes. Ele exatamente, é comportamentalismo, né? Como é que o ser humano se comporta. Aí tem aquela famosa experiência lá que ele fazia de colocar um cachorro e uma campainha, e aí tocava a campainha, sempre que tocava a campainha, que o cachorro via a campainha, aparecia uma comida. Aí o cachorro ia e comia. Passava um tempo, tocava a campainha, aparecia a comida, o cachorro comia. Aí repetia isso algumas vezes. Depois de um tempo, bastava tocar a campainha para a saliva já começar a sair. Né? Então, muito da propaganda é puro condicionamento. Puro condicionamento. Eles já levam em conta que a gente não vai pensar. E às vezes a gente desliga mesmo, põe no piloto automático e não pensa. Nem sempre a gente pensa. O problema é que se a gente nunca pensar, aí fica difícil. Sim. Eu vou citar no final.
Então, isso só para dizer que ela começa lá no século XVIII, final do século XVIII, com os pais, né, da teoria comportamental. Depois, no capítulo 2, o início do século XX. Aqui eu vou fazer só um comentário sem o qual a gente não consegue entender. Gente, os bons filósofos, os filósofos perenes, e com isso a gente quer dizer a sã filosofia, né? A filosofia que embasou São Tomás de Aquino, que embasou Santo Agostinho, que eles souberam aproveitar, né? Porque nada do que é bom a igreja ela descarta, ela sabe aproveitar dos bárbaros, dos pagãos. A igreja ela sintetiza e bota o negócio lá para cima, né? E por que eu estou falando isso? Ah, lembrei, obrigada. A boa filosofia sempre soube, né, desde lá de Aristóteles, com toda certeza ela soube, que para que algo exista, é necessário que concorram 4 causas. A causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final, né? Então, se eu perguntar assim para você, nossa, você viu? O homem morreu. Aí se eu pergunto, se você me responder sobre a causa final, ele morreu, por que ele morreu? Ele morreu porque o coração parou de bater. Tá bom, é um tipo de entendimento, né? Mas se você me disser que ele morreu porque ao ir para o trabalho, ele foi alvejado por uma bala que atravessou o coração, você vai entender muito mais da resposta do que se eu der apenas a causa material, ele morreu porque o coração parou. Né? Então, a gente, para entender mesmo, a gente precisa entender a causa eficiente, a causa que realiza aquela ação. E sem entender a causa eficiente, a gente corre o risco de ser enganado a todo momento. Sabe aquela coisa da criança que o pai pega assim, né? Aí põe, quando vê, tira e a criança não vê, fica, cadê? Porque ela ainda não é capaz de ver causa, né? Causalidade eficiente, é a mão do pai que estava tirando, a coisa não some, mas nós, adultos, às vezes nos comportamos como crianças. A gente não consegue identificar num processo qual é a causa eficiente agindo. Então, não vamos tirar sarro das crianças, porque nós somos assim. Por que eu estou dizendo isso? Porque vai ficar evidente, principalmente a partir do capítulo 2, já vem de antes, mas principalmente no capítulo 2, a intervenção de uma causa eficiente importantíssima, sem a qual a gente não entende esse processo, que são as fundações norte-americanas que começam a investir pesadamente na educação. A Fundação Carnegie se destinou, se comprometeu mais, digamos, com a educação internacional e a Fundação Rockefeller com a educação norte-americana. Se a gente não entender o papel desses organismos, a gente corre o risco de não fazer a explicação do porquê que o homem morreu. A gente vai ficar só no o coração parou, né? A educação vai mal e não entende o que está acontecendo. Aqui nesse livro, no final dele, tem um longo índice sistemático em que a gente pode recorrer a uma pesquisa mais rápida, né, a essas fundações, ao papel das universidades, nos organismos criados pelas fundações para interferir nos processos educacionais e de políticas educacionais. Então, eu gostaria só de chamar a atenção de vocês, para quem for ler esse livro, que vocês busquem identificar sempre que houver um desejo das fundações de que algo aconteça, interessantemente, haverá todo um movimento para aquilo se concretizar. Eis a causa eficiente. Nada vem do nada. Nada vem do nada. Depois, no capítulo 3º, os anos conturbados de 1930, depois a fomentação dos anos de 40 e 50, depois os anos doentios de 60, psicologia e habilidades,
os anos sérios de 70, os anos efetivos de 80. Aqui entenda habilidade e competência. Sim. Acho que professores já ouviram esse termo, né? Habilidades e competências, como estão fazendo no Brasil e fazem já de longa data. Então, aqui um acento, assim, olha, quando falarem isso, tem algo por trás. Exatamente. Estão tirando alguma coisa e colocando isso no lugar. Exatamente. Os anos nocivos de 90 e a nossa atualização, né, dos anos nocivos de 1990 aos terríveis 2000. Bom, e aí o que a gente vê aqui, eu vou remeter ao, digamos assim, a essência, basicamente, dessa obra, que está justamente aqui na parte de trás do livro, que a gente escolheu com todo carinho, porque quem lê isso daqui vai entender do que se trata esse livro. Prestem atenção, quem está com o livro pode ler. No outono de 1972, um pequeno grupo de alunos, em uma introdução à aula de psicologia educacional em uma universidade do Centro-Oeste, salvou todas as almas com o bote salva-vidas, durante uma atividade proposta. O professor ficou agitado. Não! Voltem e façam o exercício novamente. Sigam as instruções. Os estudantes, produtos da cultura radical dos anos de 1960, esperavam que esta fosse apenas uma pequena tarefa em grupo a ser executada com criatividade e engenhosidade. Eles elaboraram um plano intrincado pelo qual todos no bote salva-vidas poderiam sobreviver. Quando o professor persistiu, os alunos resistiram e finalmente se recusaram a fazer o exercício. Considere uma vitória para o espírito humano. No entanto, foi uma vitória de curta duração. Este bote salva-vidas sobrecarregado representou uma mudança dramática na educação. O exercício, no qual os alunos eram obrigados a escolher quais os seres humanos que seriam dispensáveis e, portanto, deveriam ser descartados na água, sabem dessa atividade, né? Tem um padre, uma grávida, um doente, um velhinho. Você só pode ter 3 lugares no bote. E aí, qual deles você escolhe para salvar? É esse tipo de exercício. Então, esse exercício, no qual os alunos foram obrigados a escolher quais os seres humanos que seriam dispensáveis e, portanto, deveriam ser descartados na água, tornou-se um pilar nas salas de aula em todo o país. Soluções criativas não eram permitidas. Instruções deveriam ser seguidas à risca. Na verdade, havia apenas uma resposta correta para o drama do bote salva-vidas: a morte. O estreitamento da liberdade intelectual havia começado. Os exercícios de bote salva-vidas simbolizam a conversão de uma educação acadêmica. Aqui eu faço um pequeno comentário. Talvez o que a Charlotte acha que seja educação acadêmica, porque ela dá aqui um período de tempo. Ela chama de educação acadêmica de 1880 a 1960. Na verdade, esse período também já estava bastante... já estava... já havia um declínio, já não se podia... Exatamente, tem um livro chamado O Relatório de Yale, de 1828, a editora Ecclesiae publicou esse livro. Ele é pequenininho, mas ele é um primor, ele é um registro de ouro, justamente do momento em que se começou a se dar essa mudança no ensino superior. Antigamente, quem entrava para a universidade não entrava para ser médico, nem engenheiro, nem farmacêutico, por incrível que pareça. Entrava para tentar cultivar o seu espírito, né? Daquele modo em que ele pudesse, chamadas artes liberais de antigamente, libertar o espírito para o conhecimento. E aí, de posse do instrumental intelectual, meu filho, você podia estudar qualquer coisa que você ia se dar bem. Não necessitava de 5 anos só de estudo profissional. Necessitava de alguns anos de línguas, lógica, matemática, literatura,
de disciplinas que te cultivassem, que elevassem o teu intelecto. Depois não tinha matemática, não tinha medicina que te segurava, não tinha engenharia que era problema. Fico pensando nessas pessoas que eram formadas antigamente, vendo hoje um aluno saindo de uma universidade formado em engenharia, que vai construir uma ponte, a ponte cai, e ele fala, meu Deus do céu, mas esse povo não estudou? Estudou, só estudou. Nunca leu um livro, nunca aprendeu uma outra língua, direito, só o inglês, por questões meramente instrumentais, e acontece isso. A idiotização proposital, ele é um idiota. Então, ele foi idiotizado, o sistema deixou ele burro, né? Continua. Então, ela diz que a educação acadêmica mudou para uma educação de valores, que seria de 1960 a 1980. E nesse livro, ela narra essa mudança que se deu e uma mudança posterior para uma educação de treinamento de mão de obra, de 1980 aos anos 2000. Isso é verdade. Não dá para entrar em maiores detalhes aqui, mas vocês precisam só acreditar um pouquinho. Existe informação a esse respeito, existe matéria para se estudar. O sistema bancário dominou a educação. Hoje, nos Estados Unidos, eles têm o Common Core, que foi rejeitado, mas está fazendo em 5 estados apenas. Aqui no Brasil, nós estamos pelejando aí com a base nacional, foi aprovada. Fundação Lehman, injetando dinheiro, injetando gente, especialistas, trabalhando full time lá no Ministério da Educação. As fundações dominam o segundo escalão para baixo, lá do Ministério da Educação. Estou falando mesmo, desculpa. E esse pessoal está fazendo exatamente isso, transformando a educação num treinamento de mão de obras. Gente, só que o negócio é o seguinte, e com isso eu vou terminando. Voltando ao início da minha colocação. Se nós somos feitos de matéria e espírito, de corpo e alma, e a educação vai me transformar num mero castor que sabe fazer diques, num mero João de Barro que sabe construir casas, num mero cachorrinho que sabe que erva que come para melhorar de uma dor, a medicina sobre esse aspecto. Se a educação fizer de mim somente isso, uma pessoa que tenha habilidades e competências, e ignorar dentro de mim o fato de que eu fui feita para ter o meu espírito aperfeiçoado até os limites da sua perfectibilidade, da inteligência, da memória e da vontade, senhores, preparem-se para a maior epidemia de morte por causas não de guerra, não de doença, não de conflitos, mortes autoinduzidas, que vai ser assustador. O que a gente está vendo hoje é apenas um preâmbulo. Vai todo mundo se matar. É insuportável você reduzir um ser humano a isso. Porque, como Santo Agostinho disse, e com isso eu termino, fizeste no Senhor para vós, e o nosso coração está inquieto, enquanto não descansar em vós. Muito obrigada. Eu gostaria de, neste final, colocar, por conta do registro, muitas pessoas vão assistir a esse vídeo depois, né? Existem alguns obstáculos mentais que nós já conhecemos, né? Pelos próprios estudos que aqui são demonstrados. Existe uma resistência natural quando alguém te mostra a realidade. Porque não pode existir tal coisa. Inclusive, já ouvi o termo teoria da conspiração. E aí já se cria um bloqueio de você não ir atrás de descobrir as coisas. Depois, a nossa mente utilitarista,
já condicionada de longa data a se importar apenas com o nosso próprio umbigo e também com aquilo que funciona, né? Fruto de uma educação materialista, marxista, né, que se admira com as coisas. Nós já somos condicionados na sala de aula. Ó, professor, isso aqui vai cair na prova? Precisa estudar, então? Aí vai servir para quê na vida? Eu vou ser engenheiro, para que poesia? Já conheço tudo isso daí, né? Enfim, a nossa mente, ela já tem vários bloqueios. Já nos colocaram. Que você não procure entender as coisas. Não importa que elas funcionem. Então, eu deixo esse registro porque o ser humano detesta ser manipulado. Tem gente que já entregou as armas e fala, isso é mentira, nem me interessa, estou bem, olha a minha vida aqui, né? Tenho meu dinheirinho, minha casinha, minhas coisinhas, está ótimo, né? Mas quando você começa a perceber que tem manipulação, atrás de manipulação, tem muita gente que, diante disso, percebe que não pode ser assim. Inclusive, como professor, quantas vezes, exercendo a direção de uma escola, eu ouvia de pais simplesmente, importa que meu filho aprenda isso para entrar na faculdade, né? Para que ele possa obter um bom trabalho depois. Tudo bem, não tiro a validade disso. Porém, é como se ele falasse, olha, ele não sabe disso. Falou, se o teu filho for educado assim, conforme o sistema, é como se você estivesse não só dando veneno de forma homeopática e colocasse ele dentro de um lugar em que ele vai tomar doses mais fortes ainda, né? Que se chama universidade hoje. E a falta de percepção de ver isso, né, tem causado muitos males. As pessoas, elas desacreditam. Inclusive, quando a gente menciona, como aqui foi mencionada pela professora Renata, né, só de mencionar, olha, já houve coisa melhor, não. A gente às vezes não tem curiosidade de olhar, até desacredita. Puxa, diga. É porque, inclusive, faz parte do processo você reputar tudo que já passou como arcaico, ultrapassado. A humanidade, ela tem que decair de um estado que ela já teve, em que as pessoas realmente eram mais inteligentes, para um estado de crença absoluta de que, por causa do avanço da técnica, nós somos superiores às gerações anteriores. A técnica, a capacidade de colocar um elefante num foguete, significa que essa geração é mais inteligente que a anterior. Ainda que essa geração que coloque um elefante para ir para a Lua tenha dificuldade de dizer que existe homem e que existe mulher. Ou seja, você tem ótimos técnicos e perfeitos idiotas. É genial, parabéns para quem fez isso. Eu, como cristão, acredito do fundo do coração que isso não é obra humana apenas, uma inteligência que perpassa as gerações e que leva adiante um projeto tão bem orquestrado, guiado, ultrapassa as gerações. Isso, para mim, não é. Mas ela não fala nada disso no livro, tá? O livro só mostra obra técnica. Isso daqui é a Renata agora, em off, falando que eu penso que, assim como a igreja é guiada pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo sabe o que faz e perpassa as gerações, né? Infelizmente, existe um outro espírito que combate o Cristo, né? Que é anti tudo que é do Cristo. Então, existe uma anti-educação, uma anti-cultura, uma anti-política, uma anti-ética, com outros valores que está também sendo conduzida por uma inteligência muito maior do que a do ser humano, onde os seres humanos apenas colaboram. E colaboram, claro, porque nós estamos falando de realidade da Terra, mas a inteligência por trás de tudo isso não se explica apenas pela mente humana. Não tem como. Eu vejo aqui, dentro da obra, que é uma obra técnica, uma obra de educação, onde ela está apontando e provando, né? Nós falamos de avaliações, de provas que são feitas, né?
qualquer um que for pesquisar, através de uma obra como de Cardel Newman, vai falar das universidades de sua época, como era avaliado um aluno, praticamente ninguém conseguiria entrar numa universidade hoje. E aí querem falar que o pessoal de antes era menos inteligente. Mas é só pesquisar, só olhar como era a avaliação de uma pessoa para entrar na universidade. Não era alternativa, tá? De verdadeiro e falso. O cara tinha que saber de verdade as coisas profundamente. E então é uma arrogância da nossa geração que deve, o que se tem hoje, inclusive em boa parte do que foi feito até hoje, porque a propaganda é de que tudo para trás é arcaico. Uma grande farsa que em fontes primárias pode se provar isso facilmente. Não é o que a autora se coloca a fazer nessa obra. Os nossos comentários, obviamente, estão sendo acrescidos por estudos e outras literaturas, né, que nos levam a concluir porque você vai olhando os agentes, ou seja, a causa eficiente, o que foi feito, quem fez, onde é que estava mexendo, quais eram aqueles chamados princípios constitutivos da educação de um ser humano. Eles foram adulterados integralmente, todos os pilares da educação, com objetivos que, para quem for ler a obra, vai conseguir já conhecendo bastante. Então, uma última consideração que é chocante, sem sombra de dúvida, inclusive para o nosso país, que é uma contribuição que a gente aprende com a obra. Uma delas, tá? É que ela está falando de uma educação globalista. Quando ela estava se preparando para vir para o Brasil, e ela soube das críticas que ela estava recebendo, ela não soube através da gente. Outras pessoas estavam vendo, entraram em contato, falando para ela. E foi muito interessante esse e-mail. Porque no e-mail, ela contava, olha, eu fui demitida do governo, de época, do governo Reagan, né? E estou vendo aqui notícias como, ou seja, a esquerda me colocando na direita. Porém, eu vejo a tal direita que o Brasil está falando com uma tesoura, uma outra ideologia, de longa história, inclusive estudada. E ela falou assim, eu sou detestada por ambos os lados. Eu sou apenas uma católica convertida. Assim ela colocou no e-mail, né? Sem rótulos assim, né? Não é uma isentona, como alguns dizem, né? Isso já serve para a gente despertar para uma coisa. Tem muitos por aí, talvez alguns com boas intenções, outros manipulados, mas aqueles que manipulam também, tirando a famosa esquerda da jogada, né? E a gente olhando metacapitalistas e falando assim, esse pessoal é contra o marxismo. As fundações que estão por aí, olha só que pessoas bondosas com o Brasil. Muito bem. É um bom conhecimento um livro desse para conhecer estas fundações, para conhecer seu trabalho, quem são, por que colocam tanto dinheiro em educação. É conhecer por trás da sociedade, é despertar, é tirar as vendas dos olhos e conhecer, inclusive, as fundações que trabalham no Rio de Janeiro, né, e que, inclusive, não aceitaria trabalhar com nenhum governo, né, que fizesse uma parceria com certas fundações que aqui, inclusive, nesse estado, está trabalhando, né? Então, eu termino aqui com essa provocação, porque é lógico, quando as pessoas... Eu vou só terminar com isso da minha parte, você pode falar, o Márcio também. É só porque é muito estranho, né, a gente falar, não, mas então tirou a esquerda, então é que a história mostra outros agentes, né? E é isso que ela tenta mostrar, esses que estavam por trás de época e que são desconhecidos, né? Então, é desafiador para a nossa mente. Vocês lembram quando Jesus foi condenado e que o Pilatos mandou para Herodes, Herodes devolveu para Pilatos, Jesus foi feito um joguete no meio dos dois poderes, né? E diz o Evangelho que naquele dia eles ficaram reconciliados porque eles eram inimigos.
É isso mesmo. Existe uma certa união de forças antagônicas entre si por ódio a Jesus Cristo. Então não vamos ser ingênuos, né, de achando que só porque não é mais esquerda tá tudo certo, né? Isso daí também não pode ser ingenuidade. Né? Jesus tem inimigo dos dois lados e infelizmente, então é preciso ter um certo discernimento para não cair numa polarização cega. É claro que tem muito mais possibilidade de ação, vamos dizer assim, não sei também, mas é possível que haja mais possibilidade numa economia, num sistema em que não seja absolutamente comunista, né? Porque lá não tem jeito não, filho, é a morte. Sinto muito. O opositor, ele é reconhecido, registrado e devidamente tratado, se não mudar. Mas só para concluir, eu quero dizer a vocês que no livro de Isaías, diz assim, né, que o Cristo, ele não descansaria até ter levado a todas as ilhas a verdade, a salvação. Né? Jesus está trabalhando. Nosso Senhor, como disse a respeito do Pai, né? O meu Pai sempre trabalha. A gente não pode parar também nesse nível de colocação apenas. Isso aqui é importante para a gente entender uma parte do problema, mas é necessário elevar, né? Senão as pessoas podem sair assim muito desanimadas. Calma, é necessário saber que existe um câncer, mas é necessário saber que existe uma medicina que cuida do câncer, tá? Não se entregar nem a uma ingenuidade cega e boba e ignorante, nem também a um desespero pelo conhecimento. É necessário um pouco mais de sabedoria, é uma virtude do dom do Espírito Santo. E que Jesus está trabalhando, o Espírito Santo está trabalhando na igreja. Jesus está construindo aquele templo espiritual formado por pedras vivas, onde ele é a pedra angular. E quando ele tiver terminado este templo, ele submeterá todo o poder ao Pai. E Deus reinará sobre todos. O último inimigo a ser vencido é a morte. Nós estamos experimentando essa questão da cultura da morte que São João Paulo II falou tão profeticamente, né? É exatamente essa cultura que a gente está enfrentando, é a cultura da morte. Calma, talvez seja o último inimigo. Não sei, a gente nunca sabe os tempos de Deus, mas o último inimigo a ser vencido será a morte. É a morte física, é claro, com a ressurreição, mas interessantemente existe uma cultura de morte implantada no mundo, onde se você não mata pelo aborto, você mata pelas drogas, você mata pela eutanásia, você mata pelo suicídio assistido, você mata pela pornografia, você mata pelo suicídio, não sei se eu já falei, é a morte, 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 né? E calma, será vencida. Aliás, já foi vencida. Mas nós, que ainda estamos aqui, temos que decidir em qual lado a gente vai estar quando Jesus voltar glorioso, né? Na sua glória, para premiar os bons e os maus. Se nós vamos querer estar do lado dos vencedores ou dos perdedores. A vitória já foi garantida. Então, por favor, não é para desanimar, é justamente só para animar vocês a entenderem as coisas, para que possam lutar. Ninguém vai para a guerra despreparado, tá bom? Então, só para terminar assim com essa mensagem, coragem. No mundo tereis muitas aflições. Coragem, eu venci o mundo. Então, venceremos. Nós teremos em breve uma entrevista longa com a doutora Charlotte. Ela se dispôs, já que não veio, a responder, e não só responder, mas explanar mais profundamente. Nós queremos colocar isso à disposição, mas ainda não foi feito. Faremos, colocaremos a legenda, né? Vamos deixar isso disponível gratuitamente na internet, no nosso site do Sofia Perennes. Além disso, também, em breve, né, nós vamos destrinchar esta obra em vídeo, né, porque
nem todo mundo vai ter acesso, então a gente precisa colocar, hoje, utilizar-se da própria internet gratuitamente, como que sintetizar, mas ao mesmo tempo também explicar muitas coisas, né? E é lógico que quando a Renata fala não desanimar e tal, é porque, é lógico, é muito importante fazer esse papel, mostrar o que está acontecendo. Mas a gente sabe o que acontece com as pessoas. Depois elas, muito bem, agora eu já percebi todos os problemas, e o que eu faço? Muito bem, então, este objetivo nós estamos traçando via o Instituto, congressos, palestras, cursos, tentando mostrar o que era educação, o que é educar, né? Então, trazendo uma educação que, para os tempos atuais, é desafiadora, dentro de um sistema muito sufocante, mas que vem crescendo no Brasil. Nós estamos startando, através de núcleos de estudo espalhados por toda a nação, pessoas que foram despertando, preocupados com seus filhos, muitos professores, outros são gestores, mas muitos são pais, né? Então, a gente acredita, sim, com o ânimo de quem está trabalhando, de fazer esse papel. Olha, vou te mostrar um problema, mas também a gente vai te trazer não a nossa solução, mas o que realmente é essa educação que nós queremos trazer. Então, é lógico que a gente não mostra imediatamente, porque a gente sabe que as pessoas não vão valorizar. Elas vão olhar como duas coisas válidas e uma para escolher, vai escolher a mais fácil, mais imediata. Então, primeiro eu preciso tirar teu chão. E aqui a doutora Charlotte faz muito bem isso. Ela vai mostrar, não existe isso daqui. Tá? Muito bem. Eu aqui encerro, deixo, obviamente, para que o deputado possa encerrar e fazer as suas colocações finais. Agradeço demais a professora Renata, o professor Felipe Neri. Nós precisamos, sem dúvida alguma, de um choque de realidade. E os senhores fazem isso há muitos anos, né? Nos fazem nos confrontar com a realidade. Eu conversava com o Ferrari, um amigo meu que hoje está aqui, antes de começar essa palestra, como que nós podemos perceber, como que nós podemos acreditar que tudo que está nesse livro é verdade? Olhar ao redor. Ler o livro e olhar ao redor. Onde nós temos diversos problemas acontecendo, por exemplo, é uma tentativa sistematizada de se tentar naturalizar o que não é natural. Recentemente nós tivemos, no âmbito federal, um projeto de lei, agora adentrando um pouco na minha área, trazendo o que esse livro nos conta, um projeto de lei que tenta naturalizar o incesto, a pedofilia. Quantas vezes, né, os senhores percorreram o Brasil inteiro nos alertando para a questão da ideologia de gênero e tantos outros males, o aborto. Hoje, sem dúvida alguma, nós estamos aqui porque nós temos esse desejo de conhecer a verdade. Verdade que está nesse livro, verdade que está em tudo isso que a senhora nos disse, que o Senhor nos disse nessa noite, e que tenho certeza que vai fazer toda a diferença, porque eu fico muito impressionado, né? Eu, como inspetor da Polícia Civil há 16 anos, então eu lido com a realidade. Agora, na política, eu continuo lidando com a realidade dos fatos. Mas quando ouço isso, através dos estudos e através dessa palestra, eu fico impressionado, porque a situação é muito grave. A senhora dizia que nós teremos uma geração de pessoas que muito provavelmente tenderão à morte, ao suicídio, mas também ao suicídio de suas almas, a mais grave, né, o mais grave suicídio, antes mesmo do suicídio físico, consumado, já acontece esse suicídio da sua própria alma, enfim, que é muito grave. Mas por quê? Porque isso tem acontecido em muitas salas de aula, né, através de programas de televisão, enfim, de diversas maneiras. O que nós temos realmente é uma cultura da morte. Mas cabe a nós, né, com esse olhar para o Cristo, morto e ressuscitado, sermos esses semeadores de novas possibilidades, semeadores da vida, semeadores da verdade, semeadores da coragem, né? Nós não estamos, eu dizia outro dia, numa igreja, desculpe o termo, é pesado, mas nós não fazemos parte da igreja dos frouxos. Nós fazemos parte de uma igreja onde muitas pessoas deram suas vidas para que nós estivéssemos aqui hoje. E nós estamos
da nossa maneira, sendo continuadores dessa coragem, né, semeadores dessa esperança. Então eu fico muito, ao mesmo tempo que eu fico impressionado com o que eu vi, mas também encorajado a querer fazer minha parte, para que essa realidade possa ter uma modificação, possa, de certa maneira, ajudar outras pessoas a saírem, né, desse engano, a começar por mim mesmo, a começar pelos meus filhos, pela minha esposa, pelos meus parentes, e na área que eu atuo hoje. Então, de coração, de forma muito sincera, agradeço demais a presença dos senhores aqui conosco no estado do Rio de Janeiro. Eu peço encarecidamente que voltem outras vezes, porque nós temos grandes desafios pela frente aqui no estado. Essas fundações estão atuando, possuem muitos recursos financeiros e, assim com respeito, mas idiotas úteis ao serviço delas. E a nossa união, a nossa unidade, o nosso esforço, a nossa disposição para estudar é que vai fazer a diferença, que poderá fazer a diferença. Então eu quero contar demais, eu sei que vou contar demais, com a ajuda dos senhores e de todos que aqui estão nessa noite. Então, dessa maneira, meu muito obrigado mesmo por terem vindo ao nosso estado, por terem trazido esse belíssimo livro e todo esse conhecimento para cada um de nós nesta noite. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Então, um abraço a todos, acompanhem nossos trabalhos no Instituto Sofia Perenes, né, não só da obra, mas de outros tantos, tá bem? Boa noite a todos, nós estaremos ali à disposição para conversarmos também.